5 benefícios de fazer a transição para o campo do jeito certo. Primeira questão, tu tem que comprar o terreno certo. Tem que olhar bem para ver se aquilo vai te servir. Por exemplo, tu pode comprar um terreno que está dentro de uma APP, de uma área de proteção permanente. Pronto, já arrumasse um problema, porque tu não tem como cortar árvores, tu não tem como plantar. E a pessoa se empolgou porque era mata, porque tinha rio, porque era um lugar bonito, só que ela não sabe que aquilo depois ela não tem como fazer uma lavoura ali, ela não tem como plantar, porque ela não pode cortar nada, porque está dentro de uma APP ou de uma reserva legal. Você tem que ver qual a área útil do seu terreno para uso. Tem que ver se esse terreno tem fontes de água ou se você pode coletar a água desse terreno, mesmo que ele seja pequeno. Você também precisa saber sobre o acesso à sua terra. Você pode escolher uma terra, mas ela pode ter um acesso muito difícil. E às vezes esse acesso é muito inclinado e aí dia de chuva tu não tem como passar ali com um carro comum sem ser tracionado e toda vez que tu foi lá, tu foi num dia seco e tu não sabia disso. E aí acontece que depois que tu compra, tu vai ter que comprar um outro carro, vai ter que dar um jeito de arrumar a estrada. Isso também acontece, a gente já acompanhou pessoas com essa situação. Tem estrada que tem risco de desbarrancamento. Tem estrada que tem buraco demais e isso vai ser um custo extra e pesado na manutenção do seu carro. E essas estradas às vezes cheias de buraco, tu não sabe o histórico, se a prefeitura dá manutenção aquilo todo mês, a cada 6 meses, ou a cada ano, a cada eleição. E aí quando tu vê, tu tá com uma estrada cheia de buraco e um dos custos muito altos que se tem no campo é manutenção de veículo. A Embrapa tem uma pesquisa sobre isso, sobre o alto custo de manutenção em função de estradas ruins, coisa comum no Brasil em vários lugares. Então isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração, principalmente se são carros comuns, carro que não é para esse tipo de serviço, como um carro não tracionado, por exemplo, ou uma caminhonete mais reforçada. Aí vai ter problema, vai ter vários gastos de manutenção. Tem muita coisa para olhar num terreno para escolher aquele que é certo para cada um de nós. Outra coisa que é bom avaliar, terreno muito declivoso, muito difícil de trabalhar, ou que tem afloramento de rocha, a pessoa às vezes acha bonito, umas pedras, enfim, mas não sabe que depois aquilo ali vira um transtorno porque tu não tem como plantar, ou se tu planta, tu tem pouca profundidade de solo, isso também já vai te trazer um transtorno para plantar. Todas essas coisas a gente tem que ver, é o que a gente chama de leitura da paisagem, eu preciso entender isso, como funciona, e outra coisa, aonde está esse lugar que eu estou vendo, o que está ao redor dele, que tipo de coisa tem ao redor do terreno. Outra coisa também que é importante observar. O terreno certo também tem que atender às suas necessidades. Para escolher o terreno certo, você tem que saber o que você quer fazer nele, porque alguns terrenos têm vocação para uma coisa, mas não tem para outras. Então é importante, muito importante, planejar antes de mudar para o campo. Segunda coisa, economia de dinheiro com um melhor planejamento de ocupação do espaço. Você vai economizar dinheiro se você colocar cada coisa no melhor lugar do terreno. Por exemplo, uma casa num lugar frio com todas as aberturas viradas para a face sul. Isso significa frio o tempo todo. Você vai gastar com aquecimento nessa casa muito mais do que se você tivesse posicionado essa casa melhor no terreno. Olhando a orientação solar e aproveitando diversos elementos que você tem no relevo e estratégias construtivas para construir uma casa eficiente energeticamente. E se a casa já existe, o que tu pode fazer para tirar o melhor proveito desse espaço da casa no lugar? E se ela não existe ainda e tu vai construir, como é que tu vai decidir onde tu vai colocar a casa? Geralmente as pessoas têm uma decisão muito aleatória e quando decide só pela paisagem. Vou botar a casa em tal lugar porque a paisagem é bonita. É importante isso, mas não é só isso. Porque se tu colocar a casa, por exemplo, numa parte muito alta do terreno, tu tem muito vento e muita dificuldade de acesso. Então tudo isso tem que ser analisado. Se a casa já existe, a condição dessa casa, como é que eu posso melhorar ela em relação ao clima que eu estou? E se eu vou construir uma casa, como é que eu decido o lugar que eu coloco essa casa para que eu tire o melhor proveito? Porque depois da casa, tu vai fazer um galpão, tu vai fazer uma horta, tu vai fazer um galinheiro, tu vai botar um pomar, ou seja, vai ter uma estrada de acesso para lá e para cá. Como é que tu organiza isso no espaço? Qual é o critério que tu tem para organizar isso no espaço? E o que a gente mais tem visto é que as pessoas não têm critério nenhum, é meio aleatório, vai fazendo, vai botando e aí depois também vai se arrependendo, né? Vai fazendo e vai se arrependendo. Então, ou seja, tudo tem um porquê, tem uma lógica. E esse é o método que a gente trabalha, ou seja, como é que eu organizo o espaço para tirar o melhor proveito dele. É bastante importante isso, muito mais do que a gente imagina.
Tem várias coisas para a gente entender na organização desse espaço e para descobrir qual é o melhor lugar de cada coisa. Esse é um fator fundamental na economia de dinheiro e também de energia de trabalho quando a gente está vivendo no campo. Vai ser mais fácil de manter um espaço, a gente vai reduzir o trabalho quando faz essa organização de uma maneira racional e lógica. Terceiro benefício de fazer a transição do jeito certo. Uma coisa extremamente importante, água. Como é que tu lida com a água? Tem água, não tem água, como é que tu usa? Por quê? Porque a pessoa na cidade, ela vai lá, abre a torneira, se falta água, ela liga para a prefeitura e pronto. No campo, tu é o teu gestor, tu é o teu prefeito, é tu que tem que resolver. E a questão é o seguinte, a pessoa não tem ideia do volume de água que gasta no campo, porque um aspersor pequeno gasta 300, 400 litros por hora, alguns gastam 2.000 litros por hora. Então a pessoa quer ter uma horta e acha que ali com uma mangueirinha ali ela vai conseguir manter tudo isso e não tem ideia quanto de água ela consome. Então é importante entender de água. Outra questão bem comum que a gente tem acompanhado, a pessoa vai lá, monta uma casa, monta o sistema de tratamento de esgoto e contamina o poço que está lá água abaixo. Ela não pensou nisso, onde é que está o poço, onde é que ela vai largar os dejetos, ou ela não sabe como é que faz uma biorremediação dos dejetos e ela contaminou o poço já na saída, já tem água contaminada, que já foi, a primeira ação dela foi contaminar a própria água. A gente já assistiu isso várias vezes. Então a questão da água é um elemento central, porque aí eu vou pensar em lago, onde é que eu vou construir o lago, como é que esse lago vai ser alimentado, a declividade do terreno com relação ao lago, aonde estão as habitações com relação ao lago, esse lago não vai me trazer um problema para algum lugar, enfim, como é que eu organizo isso? Ou seja, água no solo, coleta de água de chuva, sistemas de água de poço, água de nascente, se a água tem qualidade, se não tem qualidade, quanto de água eu preciso, como é que eu organizo isso? Nós aqui fazemos o seguinte, eu tenho separado, ou seja, o que é água potável, o que é água que eu vou usar para a horta, o que é água que eu coloco para os animais, então a ideia é ter mais de uma fonte de água, mais de um sistema para que não falte em nenhum setor. Então tem todo um plano para a gente montar só sobre água, e a água é fundamental, porque a prefeitura não vai vir atender o teu caso aí, ou seja, tu está isolado e tu tem que resolver o teu problema. Então água é uma coisa essencial para a gente saber, principalmente se tem no terreno e se não tem, se tu pode achar essa água. Tudo isso se resolve, tudo isso dá para fazer, desde que a gente tenha informação sobre o assunto. Esse é um benefício muito importante para fazer a transição do jeito certo e não ter todo esse gasto de dinheiro, nenhum desgaste, talvez até frustrar esse sonho de ir para o campo. É fundamental entender sobre água, olhar como ela está funcionando no terreno e aprender todas essas questões para fazer uma boa gestão desse recurso tão importante. 4. Fazer a transição do jeito certo vai fazer com que você realmente alcance a vida que você quer ter no campo. Cada um tem uma ideia de como quer viver no campo. Algumas pessoas querem simplesmente se aposentar num lugar cheio de natureza. Outras pessoas estão investindo em produções agrícolas e beneficiamento de produtos. Outras pessoas estão criando centros holísticos no campo, lugares para se ter experiências rurais, restaurantes ao ar livre. Existe uma gama gigante de oportunidades no campo. Mas para o nosso projeto dar certo, a gente precisa saber bem o que a gente quer para encontrar o terreno no lugar certo. Não é só o terreno certo, mas é o terreno no lugar certo. Tudo isso depende também do seu entorno, se a comunidade local está receptiva para o que você quer fazer ou vender, se você tem serviços para oferecer nesse grupo. Portanto, é importante olhar também o entorno, o que acontece ao redor do seu terreno. Se tem lugares, por exemplo, com resíduos que você pode aproveitar, transformar e criar uma empresa de compostagem. Existe uma série de oportunidades. Você pode, por exemplo, plantar grama, mas você tem que ver se você está num lugar onde existe essa demanda, ou se você vai gastar muito para transportar esse material e o seu negócio pode não valer a pena. O que tu quer viver, a vocação do teu terreno e a tua vocação vai se juntar nesse trabalho, nesse projeto. Isso que a gente tem que ver. E às vezes o que falta na região é exatamente o que tu pode aportar. O Bill Morris, o criador da permacultura, diz que todo problema é uma oportunidade. E às vezes o que não tem na região é uma oportunidade para tu inserir isso, para tu trabalhar com esse elemento aí. Então a ideia é que tu faça uma leitura do teu espaço para ver o que tu tens, a vocação do teu lugar e ver qual a conexão desse lugar com o entorno, ou seja, para ver o que tu pode aportar aí que venha atender às necessidades das pessoas que estão ao redor. Essa é outra coisa para a gente avaliar. A gente tem acompanhado várias pessoas que estão conseguindo fazer isso a partir desse olhar um pouco mais amplo. E o que o campo está precisando é pessoas com uma visão um pouco mais ampla do que o tradicional. É tu que está aí,
querendo ir para o campo e levar uma ideia nova e trazer coisas novas. Por exemplo, turismo rural no Brasil é incipiente, tem muito para ser feito ainda, pegar cabanas para alugar, fazer trilhas, enfim, tem N coisas que se pode fazer no campo. Junto com isso, a comida, aí já entra a tua horta, o teu pomar, tudo isso dentro de um grande projeto. Tem várias coisas nessa área para trabalhar. Você também precisa ver a conexão do seu terreno com os vizinhos mais próximos. Você vai ver mais o seu vizinho do que muita gente da sua família. Então é importante saber que tipo de coisa tem ao redor. Às vezes o seu terreno está do lado de uma fábrica mal cheirosa ou de uma criação de porcos, de algum tipo de projeto que vai inviabilizar a sua vida nesse lugar. E aí então tudo isso tu tem que ver para não ter surpresas, porque geralmente o que acontece? A pessoa vai quando tem um tempo livre para escolher um terreno, e ela tem tempo livre no fim de semana, às vezes no domingo. Nesse domingo, ou num sábado de tarde, a fábrica está fechada, não está funcionando, não tem cheiro. Aí tu chega lá, depois que tu comprou, tu começa a ir durante a semana, aí tem barulho, tem cheiro, tem não sei quanta coisa. A pessoa também nunca vai dia de chuva procurar terra, sempre vai num dia de sol. E aí dia de chuva é um transtorno, tem um lago acima que é do vizinho que transborda e cai no teu terreno. Todas essas coisas a gente já acompanhou de gente reclamando de tudo que é tipo de coisa. Então, quanto mais detalhe tu conseguir ver, quanto mais detalhe tu conseguir perceber, menos incômodo tu vai ter. Esse é que é o segredo. Quinto benefício é sustentabilidade real do seu espaço. Sustentável é aquilo que se mantém no tempo, aquilo que pode ser aguentado, pode ser suportado, sustentado ao longo do tempo. Se você não criar boas estratégias de ocupação, escolher o melhor terreno, fazer algo que una a sua vocação com a vocação do terreno, esse projeto vai acabar antes de começar. Essa sustentabilidade envolve diversos aspectos. Essa organização do espaço é um lugar mal desenhado, mal organizado, vai gerar custos e isso vai se tornar insustentável ao longo do tempo. Se você quer ter um negócio rural no campo, você precisa fazer um plano de negócios para que ele realmente dê certo e traga os frutos que você está buscando. Essa sustentação no tempo tem a ver com o seu sonho, com a forma como você quer viver. Se você decidir fazer algo porque dá dinheiro, mas aquilo não é algo que você gosta de fazer, vai ser muito difícil você continuar fazendo esse trabalho. Para alcançar essa sustentabilidade, a gente tem que ter uma coisa em mente: criar sistemas, incluir no nosso espaço coisas que tenham baixa manutenção e alta eficiência. Por exemplo, o chuveiro elétrico é um equipamento que consome muita energia. Quando a gente vai para o campo, a gente pode gerar a nossa própria energia e a gente também tem que fazer um uso inteligente da energia. O consumo tem que ser bem pensado. E aí não adianta o sujeito vai lá para o campo, bota painel solar para economizar energia, mas segue usando chuveiro elétrico que tem um consumo de energia absurdo. E a pessoa que vai calcular o sistema para ti e inclui o chuveiro elétrico, tu gasta muito mais por ter o chuveiro elétrico quando tu pode aquecer a água num sistema no fogão a lenha, ou botar um aquecedor de água solar, ou montar outras coisas que tu possa fazer e reduzir esse custo. Então tudo isso tem que ser pensado. Assim como a água chega na tua casa, com que energia ela chega, tu vai ligar uma bomba, tem gravidade, às vezes tem como a pessoa levar água por gravidade, mas ela nem procurou no terreno, não tentou ver desnível, não tentou buscar essas coisas por falta de informação. Tudo isso é sustentação no tempo. Eu preciso organizar um plano para que no tempo ele fique mais barato, no tempo ele perdure, que é o oposto da obsolescência programada. A obsolescência programada que a gente está assistindo na compra de tudo que é coisa, computadores, máquinas, carro, tudo que pifa, é isso, ou seja, criam modelos e sistemas de máquinas que elas quebram para te gastar de novo. E para fazer a transição do jeito certo, é a gente organizar um sistema que dê baixa manutenção e alta eficiência. Isso é que a gente precisa. Eu preciso de sistemas de baixa manutenção e alta eficiência. Para isso, eu vou otimizar o espaço, otimizar recursos e tirar o máximo de proveito do lugar. E às vezes, se a pessoa não vê aquilo, ela não tem como desfrutar daquilo, não sabe que aquilo é bom e joga fora. É comum as pessoas jogarem resíduo fora porque não sabem como usar o resíduo. Tem um monte de folha, não sabe o que fazer, botar fogo e por aí vai. Tem várias coisas que a gente tem observado e acompanhado as pessoas e por falta dessa leitura, por falta dessa visão, ela perde essa oportunidade de criar um sistema mais sustentável no seu espaço. Quando a gente não tem isso em mente, não adianta dizer que alguma coisa não dá certo. Se não dá certo é porque você está gastando energia demais e o resultado é inferior ao que você precisava ter. Quando a gente foca em alta eficiência com baixa manutenção, os sistemas começam a enriquecer, a melhorar ao longo do tempo e é isso que torna possível a sustentação de um lugar ao longo do tempo. Esses são 5 benefícios importantes de fazer a transição para o campo do jeito certo. Pensa nisso.
Planejar, fazer a transição do jeito certo para o campo faz toda a diferença. O planejamento é que nem fazer lista para ir no supermercado. Tu pode ir no supermercado sem lista, como tu pode ir no mercado com a lista. Parece muito óbvio, mas muita gente vai no mercado sem a lista. O que acontece? Não lembra de comprar tudo. E aquele que foi com a lista, além de comprar tudo que está na lista, ainda pode lembrar de mais de uma coisa. Então o planejamento é mais ou menos isso, um pouco mais do que a lista do supermercado, mas isso é bem importante. Só que a lista da transição para o campo é um pouquinho maior. Um pouquinho maior. E é por isso que a gente precisa se preparar, porque a nossa transição para o campo envolve recurso, envolve tempo, envolve energia. E todo mundo quer que isso dê certo. O que a gente precisa é retomar, reconquistar esse campo, reconectar com tudo isso, viver de novo mais perto da natureza, porque nada mais urgente do que a gente entender a natureza de novo, do que a gente se reconectar com as coisas mais essenciais da vida.